a escola transforma a educação em castigo. É isso que você está falando, Tatiana? É isso mesmo. A escola transforma a educação num castigo. Quem será que falou essa frase? E qual seria a proposta de educação desse autor? Nós estamos falando do processo de desescolarização, criado por Ivan Illich. Mas quem seria Ivan Illich e qual a sua proposta de educação? Vamos ver? Oi pessoal, como é que vai? Tudo bem com vocês? Então nós vamos começar um novo tema dos nossos estudos remotos. Antes, vamos falar um pouquinho do que nós já vimos sobre o processo, né, a filosofia da educação. E esse tema promete, o tema que nós vamos explicar agora, promete assim, ser uma grande polêmica dentro da educação, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o antes, né? O que nós já vimos, né? Nós vimos que a educação é um processo cultural, né? Cada cultura, cada sociedade, ela possui a sua forma de educação. Começa lá nos gregos, né, no século V a.C., e aí você tem os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que vão definir a questão do homem integral, ou seja, o homem dotado de conhecimento, busca pela verdade, né. Sócrates, ele trabalha com essa ideia junto dentro da filosofia, a questão da maiêutica, da ironia, ou seja, são conceitos que nós já vimos e que são importantes relembrar, que é muito importante relembrar nesse momento, né? Passando aí para a Idade Média, onde a educação ela tinha um papel de trazer os valores morais, né? Construir os valores morais, sempre baseado na fé. Destaque aí para duas escolas, chamada patrística e escolásticas, né? Durante o período todo da Idade Média, elas construíram a educação nesse período. Passar um pouquinho, e aí nós falamos sobre o período moderno, né? Renascimento, e como que as escolas baseadas na razão, elas eram baseadas no pensamento racional. É o retorno dos gregos, daí o nome Renascimento, correto? Que faz amadurecer essa ideia de razão. Então, você tem Michel de Montaigne, que foi citado, né, na filosofia da educação, a criação aí de uma nova escola, baseada não só na fé, mas na razão e no pensamento racional, correto? Evoluindo mais um pouquinho, nós falamos de Rousseau, que criou uma das bases, né, do pensamento pedagógico. Rousseau que publicou a obra O Emílio, ou da Educação, que foi responsável, foi 2 estudos dirigidos, daí a sua grande importância dentro da filosofia da educação, que ele foi responsável pelo início da pedagogia, né? O Emílio é aquele que instruía, é aquela criança, na verdade, que era instruído pelo próprio Rousseau. Então, ele destacava o papel do mentor, né, que vai dar asas a esse aluno, tá? Então, nós evoluímos aí, depois fomos para o século XIX. Bem rápido, século XIX, a segunda revolução industrial, a educação tecnicista, que vocês já viram também, formação do educador. Então, é uma nova proposta. Aí você tem 2 propostas de educação, né? Froebel, com a questão dos jardins da infância, e Herbart, né, com a formação da ciência pedagógica. Foi isso mesmo? Isso mesmo, né? Agora, nós vamos falar na educação do século XX. Então, várias mudanças vão ocorrer a partir do século XX. A escola nova, que vocês já devem ter visto informação do educador, que eu vou citar aqui, que começa o movimento nos Estados Unidos e depois vai tomar conta aqui em 1930 no Brasil. Então, a mudança
na educação, a escola nova tem uma grande proposta, não é verdade? Que é educar partindo do aluno, né? E também lança uma base da educação pelo Estado. A responsabilidade da educação é do Estado. Então, nós temos aí um movimento na década de 20 sobre a educação como movimento social, onde o Estado tem grande responsabilidade, que seria educar as crianças, fornecer essa base educacional para as crianças, né? Então, se você vê, por exemplo, no Brasil, Anísio Teixeira, que coordenou aí, que assinou a carta pedindo educação pública de qualidade, e isso é uma coisa que a gente está buscando até hoje, essa universalização da educação, ok? Agora, na década de 70, vai surgir um movimento criado por Ivan Illich, chamado desescolarização. Peraí, filosofia da educação falar sobre desescolarização? O que será esse movimento? Calma, gente. Nós vamos explicar para vocês o processo de desescolarização da sociedade. Aquela frase que eu comecei, né, falando que a escola é uma prisão, né, uma escola ela é a prisão da educação, é uma frase do Ivan Illich, onde ele pensa isso mesmo, que a educação da época ela é uma prisão. E eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Então, a desescolarização é um movimento contrário de que a ideia de que o aprendizado se dá apenas dentro da escola. Então ficou um pouco mais claro para vocês, não é verdade? Né? Não é uma completa desescolarização, não é o fim da escola. Na verdade, ele quer ampliar o sentido da educação. Ele acredita que o aprendizado não se dá apenas na escola, e sim em toda a sociedade. Então vai entre os muros da escola, está além dos muros da escola, na verdade. Então, é um movimento contrário, né, de que a escola ela é a grande radiadora de conhecimento, né? A escola não é, na verdade, para o Ivan Illich, ela é apenas uma instituição. Existem várias instituições na sociedade que são responsáveis por educar, né? O aprendizado ele não é limitado na escola. E os adeptos da desescolarização, eles valorizam oportunidades na educação, não só na escola, como em casa, na comunidade, na internet e em qualquer lugar, ok? Então, pensa nesse momento que vocês estão, que a gente está vivendo essa pandemia. Será que a desescolarização não seria um conceito interessante? A educação está em qualquer lugar, inclusive na internet. Né? Eu estou falando por vocês via videoaula. Então, ela ultrapassa os muros da escola. E é isso que a gente tem que entender. Esse movimento foi criado na década de 70, conforme eu já falei para vocês, e ganhou um grande impulso com o livro do Ivan Illich, chamado Sociedade Sem Escolas. Né? O nome é muito polêmico, é extremamente polêmico. Como assim? Tirar as escolas? Como assim? Me explica, né? Quem foi Ivan Illich? Primeiro vou falar para vocês, ele foi um pensador austríaco. Ele foi um autor de uma série de críticas à escola daquela época, da década de 70. Ele acha que a escola é praticamente uma prisão, aprisiona o indivíduo. E aí ele escreveu não só sobre educação, como medicina, trabalho, energia, ecologia. Iniciou também, junto com a Judith Butler, a questão de gênero. Então, o cara, ele nasceu na Áustria, né, em Viena, em 1926, e veio a falecer em 2002 na Alemanha. Teve sua formação toda em universidades europeias, como Salzburgo, Florença, Pontifícia Universidade Gregoriana, né? Então, ele tem um conhecimento muito aprofundado, tá? E para ele, a questão da sociedade sem escolas é que a escola não deve monopolizar o conhecimento, e sim compartilhar de forma livre e democrática.
Observe essa imagem aqui, onde mostra crianças, né? O sistema educacional, ele meio que é uma bitola, né? Que impõe à criança o que ela deve aprender. Enquanto a liberdade, ela é tolhida pelo currículo escolar. Então, essa imagem mostra muito a ideia do Ivan Illich. Então, ele descreve que não é um certificado ou um diploma que capacita o profissional, mas seu interesse e conhecimento que vão sendo construídos. Então, ele faz uma comparação entre escola e cadeia. Gente, olha só que coisa interessante. Onde as duas são estruturas autoritárias, você tem o diretor, você tem o supervisor, você tem o professor e o aluno, né? E do outro lado, a cadeia também tem estruturas autoritárias, onde você tem aí o prisioneiro, o agente penitenciário e o diretor da cadeia. Qual que é o principal lema dentro da escola? Ordem e silêncio. Qual que é o principal lema na cadeia? Ordem e silêncio. Né? Então, você tem uma baixa autonomia do aluno na escola, enquanto na cadeia você tem uma liberdade controlada, sem espaço para opiniões, decisões tomadas. A questão da cadeia não está funcionando, o sistema penitenciário desse jeito não funciona. E na escola também não está funcionando, porque a gente não dá voz aos alunos, a gente não deixa ele construir o seu conhecimento. Geralmente a gente tem o conteúdo pronto e aplica com os alunos, tá? Então, esse conhecimento deve ser construído. Por isso que o Illich fala de uma sociedade sem escolas. A escola daquela época, ele não aceita aquele currículo imposto, ele não aceita aquela escola autoritária. Não é que ele queira que acabe com as escolas, mas que acabe com aquele modelo daquela época, ok? Então, você tem aí uma educação que ele chama de hacker, né? Que ele escreveu uma ideia, né? E vai sofrer uma crítica, tanto em movimentos de direita como movimentos de esquerda. Para ele, escola é uma construção ideológica e ele vai apontar sobre problemas da escola, tá? E vai propor uma outra educação. O hacker é aquele que combate o sistema. Então, ele fala uma educação hacker, ou seja, uma educação onde a criança seja capaz de combater o próprio sistema, tá? E isso é muito interessante, tá? Ele foi muito profético, né? Pensar os limites da escola e a possibilidade de uma escola além da escola, porque é uma coisa nova pra gente. Nós hoje buscamos muito o contato da criança com a parte externa do mundo, né? Vivenciando o mundo. Essa é uma proposta do Illich, né? Ele não viveu para ver a tecnologia, mas a tecnologia ela está ocupando um espaço muito grande dentro da educação, né? E todas as possibilidades que vão além da escola. Por exemplo, educação à distância, ensino remoto, são educações que vão além dos muros da escola. Então, o Illich, ele foi profético, né? Ele não está vivendo esse momento que nós estamos vivendo hoje, sobre metodologias ativas, sobre maior aproximação da comunidade externa, mas ele profetizou que isso ia um dia acontecer, ok? Então, vamos entender uma questão que é muito importante. Desescolarização e educação domiciliar são iguais? Não, tá? A desescolarização, os motivos principais para os pais aderirem à desescolarização é que a educação está em um estado precário, tá? E a desescolarização seria uma forma de ensino-aprendizagem, mas não seria o fim da escola, não seria o isolamento da criança. A educação domiciliar,
ela prega que a criança deveria ter a educação dentro da família. Os responsáveis por essa educação seriam os familiares, né? A família, o responsável familiar daquela criança. Não é isso a proposta do Ivan Illich, ok? Então, são ilegais no nosso país tanto a desescolarização como o estudo domiciliar. Eles não são autorizados, porque a criança, de acordo com o Estatuto, o ECA e a LDB e a Constituição Federal, pregam que a criança precisa do ambiente escolar, ok? Então, tanto a desescolarização como a educação domiciliar, elas não são permitidas, essas práticas não são permitidas no Brasil. Educação domiciliar é o homeschooling, né, que é uma teoria que está em voga atualmente. Mas, e um detalhe aí, tanto as duas podem ser consideradas como abandono intelectual pelos pais, de acordo com o Código Penal brasileiro. E esses pais podem ser penalizados, ok? Então, tá aí, os pais têm de direito na escolha de gênero, de instrução dessa criança. Aos pais incumbe aí o dever de sustento, guarda e saber, assim, cumprir as determinações judiciais, né? E, principalmente, os pais, eles têm responsabilidade e obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, a grande questão aí é que o pai é obrigado a colocar a criança na rede regular de ensino. Não é permitido o homeschooling e nem a desescolarização aqui no Brasil, ok? Então, por quê? A grande questão é a seguinte: como que as crianças vão socializar fora do ambiente da escola? Onde elas encontrariam outras crianças? Então, se você tirar a criança do ambiente escolar, como seria esse processo de socialização? Essa é a grande crítica do homeschooling, tá? E também ao processo de desescolarização. Então, a gente tem que ficar. Se não enviar as crianças para a escola, como que eles vão se encaixar na sociedade? Ok? E como as crianças e adolescentes vão se profissionalizar e receber uma certificação exigida para suas profissões. Então, se a criança deseja ser um médico, deseja ser um advogado, ou deseja ser um dentista, ou deseja ser um professor, como que ele iria fazer se ele não tem o diploma? Então, essa é uma das grandes dúvidas e um dos grandes argumentos contrário à desescolarização. E também ao homeschooling, tá? Então, como vamos conseguir crianças sem qualificação, né? E não há requisitos de escolaridade ou de aprendizagem, não há algum mínimo que as pessoas deveriam saber? Como garantir que pais e tutores ensinem seus filhos esse mínimo? Então, essa é um dos grandes debates e argumentos dos contrários, tanto ao homeschooling, como também ao processo de desescolarização, ok? E aí, você que é estudante, você gostaria de aprender desse jeito? Sem a escola, sem a faculdade, sem essa socialização, sem o seu diploma? E isso é uma das grandes perguntas que a gente faz ao estudante que pensa sobre esse processo de desescolarização ou então homeschooling. O fato é que a gente tem que defender a nossa classe, né? O professor, ele tem base pedagógica para educar as nossas crianças. Que no caso, vocês estão se formando para isso. Então, vocês têm que defender o papel do professor, a importância da ciência pedagógica como um fator que vai proporcionar um ensino de qualidade para essa criança. Então, é uma coisa que a gente tem que discutir muito. A desescolarização, na minha concepção, seria uma nova forma de ver a escola. Não daquele jeito autoritário, não daquele jeito hierarquizador, né? Que promove hierarquias dentro da escola. Mas sim como um ambiente de liberdade. Um ambiente que propicia liberdade e democracia para esse aluno.
fazendo pensar, fazendo questionar a sociedade. Então, a desescolarização é um tema muito importante que nós devemos debater e que nós temos que pensar sobre isso e pensar em evoluir a escola, de modo que ela seja um ambiente sadio e democrático, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido toda essa explicação e nos vemos aí nas lives. Um grande abraço para todos.